Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. É muito bom estar falando com vocês nessa segunda noite do nosso 24º Encontro Espírita do Caminheiros da Esperança, com o tema central, Vida e Imortalidade. Nesta noite nós teríamos o nosso irmão Frederico Menezes, de Pernambuco, mas ele teve um imprevisto. E quem estará conosco nesta noite é Marcel Mariano, de Salvador. Desde já, nosso agradecimento a Marcel por nos assistir nesse momento. Para dar início às nossas atividades, nós gostaríamos apenas de avisar a vocês que o Caminheiros da Esperança é uma casa espírita situada na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Por isso, nós pedimos aos nossos amigos internautas que, quando entrarem no canal, possam identificar as cidades de onde estão nos assistindo, tá? Que Jesus nos abençoe. Vamos então à prece inicial dos nossos trabalhos. Jesus amigo, nesse instante de muita paz, nós te agradecemos por esta noite iluminada de aprendizados, em que vós nos envolve com a ternura do teu olhar. Te pedimos, inspire o nosso irmão Marcel Mariano, para que ele nos envolva com sua luz e com sua mensagem. Que ela possa nos trazer inspiração para a vida, nos direcionando o caminhar e fazendo com que as nossas aspirações seja dar as mãos com Cristo e marchar na direção do Pai. Que Jesus abençoe todos nós, trazendo-nos a paz e a compreensão dos ensinamentos da Boa Nova à luz da doutrina espírita. Vem ter conosco, Jesus, hoje, amanhã e sempre. Para dar início às nossas atividades, nós gostaríamos de convidar o irmão Alisson Menezes para a vibração musical da noite. Alisson? Boa noite. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Gratidão. Que Jesus o abençoe. Estamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje, viu, Alisson? Para mim que Jesus também. Com você. Muito me alegra estar com vocês, uma casa que me é muito, muito cara. E gratidão pelo convite. Que assim seja. Fica à vontade, que Jesus te abençoe. A nós todos possamos sentir a doce presença do nosso Mestre Jesus a nos envolver agora e sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado, que nos venha o seu reinar, de acordo ao seu querer, na terra e no que houver. Não deixe faltar pão, perdoa os erros meus, nos ajude a levantar, não nos deixe andar no breu, venha clarear. Pai nosso que está nos céus, santificado o seu nome, que nos venha o seu reinar, de acordo ao seu querer, na terra e no que houver. Não deixe faltar pão, perdoa os erros meus, nos ajude a levantar, não nos deixe andar no
para brotar nos corações a alegria de um novo dia e acalenta breve porque a esperança que há de ressurgir. Amém. Que seja todo propósito como uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Em nossa paz, silenciando nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Fica conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo propósito como uma fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder. E não perca a esperança quando a provação vier. Quando a provação vier. Quando a provação vier.
conosco, ó Jesus. Fica conosco, ó Jesus. Muito obrigado, Alisson. Essa música enche nossos corações de inspiração. Que Jesus o abençoe e até daqui a pouco. O nosso palestrante da noite é trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção, trabalhador da Federação Espírita do Estado da Bahia e um voluntário da doutrina espírita. Nesse instante, com votos de paz, de alegria, por estar conosco, nós damos as boas-vindas a Marcel Mariano. Marcel, que alegria tê-lo conosco na noite de hoje. Seja muito bem-vindo. A palestra da noite será com o tema... O que foi que aconteceu? Imortalidade e desafios existenciais. Então, nós convidamos, nesse momento, o nosso irmão Marcel para as suas considerações iniciais e para a palestra da noite. Jesus o abençoe, Marcel. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, do Caminheiros da Esperança na cidade de Vitória da Conquista. Para os internautas que nos acompanham por este aplicativo e por outros, a fim de que estejamos todos unidos neste momento doloroso e difícil que atravessa a humanidade. Espírito Joana de Ângeles oportunamente passou a escrever uma série de livros, especialmente a partir de 1989, que ela intitularia como sendo a sua série psicológica. Profunda conhecedora da psicologia, especialmente dentro da linha que envolve o pensamento de Carl Gustav Jung, notável psicólogo e psicanalista suíço nascido em Zurique, e que se notabilizou por discordar do eminente mestre Sigmund Freud, sobretudo da ditadura da libido, das problemáticas do sexo, como única possibilidade de equacionar os desafios existenciais e os grandes enigmas da existência humana. Carl Gustav Jung provinha de uma família que vivera profundos fenômenos de natureza mediúnico. Seu velho avô Samuel era médium, sua mãe Amélia era médium, e ele próprio, como dirá em um livro chamado Carta a Jó, escrito em 1951, ele dirá que em determinado momento da escrita daquele livro, que é um personagem bíblico, Jó, aquele que ficou petrificado, ou a sua esposa por olhar para trás, eis que ele afirmaria que aquele livro foi recebido em condições que só podem ser explicadas pela paranormalidade. Ele foi tomado de assalto por uma entidade espiritual e durante 72 horas, 3 dias consecutivos, Carl Gustav Jung escreveu aquele livro sem parar para dormir, sem ter pausa para qualquer tipo de refeição ou água, sendo que 72 horas depois o livro estava pronto como se fosse um fenômeno de psicografia automática, sonambúlica, e é um clássico dentro da apreciação psicológica, da literatura, da área da psique. Eis que a adepta do pensamento de Jung, que discordou do mestre vienense, propondo de que o indivíduo vinha antes do berço, ia depois além do túmulo,
Jung criaria o que se chamou quarta força, também conhecida como a psicologia transpessoal, aquela que vai além do ego, que vai além da personalidade, já que a palavra personalidade vem do grego persona, e persona eram as máscaras que os atores gregos de 2.000, 3.000 anos atrás se utilizavam nos anfiteatros da Grécia para propor determinadas peças que tinham natureza de tragédia ou de comédia, especialmente aquelas que foram escritas por Sófocles. Sófocles deixou aproximadamente 113 contos ou peças teatrais onde estão comédias e tragédias, entre as quais a mais conhecidas é o drama de Édipo, de Laio, de Jocasta, que virou um símbolo dentro da psicanálise para explicar muitas vezes o arrastamento de determinados descendentes para o envolvimento afetivo com parentes de primeiro e de segundo grau, o que chamaríamos hoje as relações incestuosas, filhos que se acasalam com as mães, pais que violentam as próprias filhas com elas reproduzindo filhos. Dessa maneira, nós temos um complexo edipiano ou freudiano a ser equacionado dentro desta linha que se baseia na tragédia de Édipo, de Laio, de Jocasta. Sendo que, na ocasião, Édipo ceifaria a vida de seu pai, sem saber que tinha matado o próprio rei Laio, e se casaria com a mãe, criando duas filhas, somente depois de tornar-se pais, vindo a descobrir que as suas filhas eram também suas irmãs. Dessa maneira, Joana de Ângeles começaria a escrever uma série fascinante, até hoje empolgante, que já está sendo estudada em 6 universidades do Brasil, universidades públicas, que adotaram outra terminologia, digamos assim, uma terminologia fria, ciência e espiritualidade, para não ter uma conotação religiosa, adotando o verbete espiritismo. E em 6 universidades, como em Juiz de Fora, em São Paulo, em Curitiba, no Paraná, a sua série psicológica já é matéria de educandos e de estudantes de psicologia, demonstrando o alto tirocínio dessa série, que é constituída de 20 volumes. Começou em 1989 com Jesus e a Atualidade e terminou há 5 anos atrás, em 2015, com o lançamento do último livro, o 20º, chamado Psicologia da Gratidão, onde ela faz uma análise psicológica, sociológica, religiosa e ética do sentimento de gratidão e os benefícios que ele traz para a alma que é grata naquilo que pode realizar, naquilo que recebe da divindade e dos outros. Eis que essa obra extraordinária, de 20 volumes, destacam-se livros que podem ser lidos separadamente, que não seja numa sequência, proporcionando ao leitor ávido de conhecimento uma descoberta infinita deste fenômeno, deste enigma, a que Teilhard de Chardin, notável jesuíta francês e padre, antropólogo, arqueólogo, que abalou a igreja nas décadas de 30 e 40 do século passado, com a publicação de um livro chamado Fenômeno Humano. Teilhard de Chardin propôs que era necessário uma releitura bíblica, uma nova abordagem do bem e do mal, de Deus e do Satanás, demonstrando que este segundo, Satanás, é uma figura mitológica, não tem vida real. Ele não existe realmente. Foi um arcabouço mitológico que incorporamos ao arcabouço teológico para justificar as nossas próprias torpezas, a nossa insanidade, nosso desequilíbrio. O que equivale dizer que há momentos que somos santos, quando estamos desempenhando alguma tarefa de nobreza, auxiliando, sendo solidários a alguém. E no momento seguinte podemos virar um demônio, quando perdemos o equilíbrio,
o bom senso, a visão equilibrada e nos atiramos à sandice ou à vileza de caráter, cometendo os mais hediondos atos, abjetos e rejeitados pela sociedade e pelo sistema jurídico. Dessa maneira, Teilhard de Chardin hoje está perfeitamente compreendido pelos dois papas que governaram a Igreja recentemente. Tanto João Paulo II, há cerca de 25 anos atrás, declarou de maneira enfática a 40 mil peregrinos católicos que o ouviam na Praça de São Pedro, que para ele, Papa João Paulo II, o céu e o inferno não são estados circunscritos e geográficos delimitados depois da morte. O céu e o inferno são estados de consciência. E algo recente, o Papa Francisco, que é argentino, Jorge Mário Bergoglio, com 6 anos de pontificado, ele declarou que nenhum católico tenha medo, porque o diabo não existe, nem o céu, nem o inferno. Não se vai. Se vive ele pelos atos cometidos na intimidade. Depois de comparar esses dois papas, cada um no seu tempo, eu cheguei à conclusão de que ambos devem ter lido Allan Kardec escondido no Vaticano. E examinando as obras kardecianas longe do colégio cardinalício, que é muito ortodoxo, esses papas tiveram a audácia, a coragem, a ousadia de vir a público externar as suas próprias convicções, perfeitamente compatíveis com os princípios espíritas, esposados e defendidos por Allan Kardec, especialmente na 4ª parte do Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, e especialmente no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mas voltando a Joana de Ângeles, desses livros que são 20 e são isolados, um me parece fascinante. Até hoje, eu tenho na sua primeira edição, para exame periódico, não só do livro, mas de uma prece que ela inseriu na abertura do capítulo 1º, que ela retirou do livro dos Upanishads, o livro dos Vedas, a velha Índia, onde ela foi buscar uma prece tão sintética, mas tão bela, que merece as nossas reflexões. O discípulo dirá então ao mestre: Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Fecha aspas. Mas é tão sintética e aparentemente está desprovida de conteúdo. Mas quando examinada por uma ótica mais profunda, observaremos como ela é grandiosa na sua sutileza. O discípulo se dirige ao mestre solicitando ajuda para transitar. O que podemos inferir deste contexto? É de que todos os espíritos, sem exceção, deverão fazer a travessia pelos caminhos difíceis, porque o mestre, por mais que os ame, por mais que lhes queira bem, não pode fazer a prova pelo aluno. Eu que fui professor durante 31 anos em sala de aula, em cursinho pré-vestibular, lecionando história geral ou história do Brasil, conforme o caso, nunca fui no lugar de um aluno meu fazer o vestibular. Nunca fui no Enem, no lugar de um aluno meu, fazer o Enem para o ler, nem concurso público, porque isso é falsidade ideológica. A gente prepara o aluno, o educando, para enfrentar os concursos do mundo. Se ele aproveita as aulas, ele terá êxito. Se ele foi negligente, desidioso, relaxado, ele vai colher os espinhos, que vai ver, em ver que outros melhor preparados do que ele avançam naquela conquista e ele fica para trás. Dessa maneira, o discípulo se aproxima do mestre de maneira sincera, de maneira tocante, de maneira humilde, e roga a esse mestre que lhe forneça condições para transitar, ajuda-me. É quando o aluno reconhece o discípulo, o aprendiz, que ainda não tem a experiência nem a maturidade do venerando mestre. É preciso muito tempo, muito chão, muito estudo, muito
muito aprofundamento e muita meditação, porque estamos falando aqui de valores da alma. Então é necessário que o discípulo comece a imitar o mestre naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele já se aperfeiçoou. E normalmente os venerandos mestres da vida falam pouco, escutam bastante. O aluno começa a apreciar que é preciso trancar a língua na caverna da boca, cerrada pelos dentes, e abrir os tímpanos para escutar os gemidos e as dores, as dificuldades e os murmúrios, as aflições e as súplicas que partem de todos os lugares, como nesses dias pandêmicos que estamos atravessando. Nunca vi pessoalmente tanta solidariedade como nos dias que estamos vivendo. As pessoas estão descobrindo a arte de se solidarizarem com o outro nestes dias em que a maioria de nós está segregado, está aprisionado no ambiente doméstico, sem poder sair, e quando sai, sai mascarado. Isso é curioso. As expressões, como elas têm força psicológica. Nós estamos presos nos domicílios domésticos. Agora são nossas residências que se transformaram em prisões, em calabouços, em presídios, em penitenciárias. Sim, nós temos uma certa liberdade sem monitoramento da chamada tornozeleira eletrônica. Mas onde a gente vai? Invariavelmente à lotérica pagar contas. Vamos à farmácia comprar álcool, gel ou medicamentos. Ou vamos ao mercadinho, ao açougue, comprar insumos e provimentos para dentro de casa. Porque tudo mais está fechado. Não temos cabeleireiro, não temos manicure, não temos shoppings abertos, cinemas estão fechados, o que pode significar diversão. Então, nós estamos aguardando que as autoridades possam nos dar um habeas corpus e possamos ser transferidos para o regime semiaberto. O regime semiaberto é que vamos poder agora ir a um comércio ou outro de quinquilharias, disso ou daquilo, sem grande utilidade, sem grande pressa, para mais ter um deleite, fazermos contato. O distanciamento que foi imposto, como enfrentar esse desafio existencial? Nós que somos latinos e somos tão afetivos, gostamos do abraço, do beijo, do toque, do colo, do aconchego com as pessoas que nos são caras. Mas nesse momento da grande pandemia, nós precisamos limitar esses gestos de ternura para com as outras pessoas. Dessa maneira, estamos isolados convivendo com os nossos próprios fantasmas, com as nossas dificuldades, com as nossas dores, com as nossas inquietações, nos tornando cada vez mais uma sociedade ansiosa, neurótica, medrosa e histérica. Me dizia um amigo meu de maneira bem-humorada que a primeira leva de seres humanos que veio à Terra foram os homens que constituíram o Paleolítico. O Paleolítico é o período da pedra lascada. O homem primitivo se valia de qualquer artefato que encontrasse no chão, um osso, uma pedra, uma clava de madeira, para se defender, para matar, para abater um animal e levar para a tribo para comerem. Inclusive crua, porque não dominava ainda o fogo. Com o advento dos milênios, essa sociedade gravitou para o período neolítico, cujo nome neo está dizendo novo período. Nesse período, a criatura humana começou a fazer machadinha de sílex, colocando uma pedra polida entre uma machadinha de madeira e amarrando com cipó para ter um instrumento melhor trabalhado. As pontas das flechas e das lanças eram polidas para penetrarem as carnes das presas que eram abatidas para alimentar o clã. Logo depois, viria um outro período, mas o que nos interessa, jocosamente dita por este amigo, tivemos o Paleolítico, tivemos o Neolítico, e agora estamos vivendo na época do Ansiolítico, é a nossa era. Portanto, é a era do homem e da mulher lascado. Recordando a primeira etapa, pedra lascada, porque para adormecer e para descansar, nós precisamos da fluoxetina ou da ritalina, dos aditivos químicos que anestesiam a nossa ansiedade. Nesse momento,
Milhares de psicólogos e psiquiatras estão dando assistência gratuita a inúmeras pessoas em nosso país, porque elas não estão suportando a solidão, o isolamento e o encarceramento doméstico. Quem é o inimigo? O inimigo é invisível. O inimigo é um vírus. O inimigo é microscópico. Ele está na saliva, ele está no ar, ele está na respiração, ele está no toque. Pode passar de uma pessoa para outra de maneira absolutamente imperceptível. Como nós não temos armas contra esse adversário microscópico, que é um habitante do infinitamente menor, então estamos segregados, evitando o outro, porque ou podemos levar contágio, sendo assintomáticos, ou podemos voltar carregado do vírus, o desenvolvendo no período entre 14 a 16 dias, que é o chamado período de incubação. Nenhuma vacina à vista, nenhuma medicação confiável até agora. Somente a ferramenta do isolamento, da quarentena, da máscara e do álcool gel é que podem nos trazer a dimensão de nos mantermos com alguma ideia de saúde, com uma ilusão. E a máscara afivelada ao rosto nos oculta, que é uma outra coisa curiosa do ponto de vista psicológico. Agora somos uma sociedade de mascarados. Literalmente. Os diversos tipos, modelos, pano, de feltro, do que se quiser. Estamos fabricando as máscaras em larga escala para ocultar a boca, que é a principal porta de onde sai a palavra, sai a vida, sai o gesto, sai a intenção. Ela se materializa pela palavra. Joana de Anjos, ao trazer essa prece, nos evoca esse primeiro item, como ele é vasto. Mestre, ensina a transitar. Me conduz, portanto, por essa estrada que é difícil e é desafiadora. E o discípulo coloca 3 dificuldades que ele possui. A primeira é como transitar a treva para a luz. Qual é o nosso conceito de treva? É a ausência de luz. Porque a luz existe uma ciência chamada ótica, que é derivada da física, é um subproduto da física, que compete à ótica examinar a luz. Porque a luz é constituída de fótons. E os fótons são capazes de percorrer no vácuo a distância inimaginável de 300 mil quilômetros em 1 segundo. Já o som percorre em 1 segundo 340 metros, o que é diferente. O som demora, pode ser até ultrapassado pelos chamados jatos supersônicos. Eles voam mais rápido do que o som. O som fica lá para trás e eles vão lá na frente. Mas a luz é a maior velocidade que se conhece, pelo menos até agora. A velocidade da luz só é suplantada pela velocidade do pensamento. Mas não podemos ainda viajar pelo pensamento. Apenas o pensar é que viaja nessa força. Os nossos corpos ainda não podem acompanhar esta velocidade, que seria a velocidade perfeita. Portanto, viajar da treva para a luz é sair do engodo, é sair da ilusão, é sair da não percepção. A treva ou a sombra está na amplitude da ignorância. Toda pessoa que ignora é alguém que está em sombras. E Bernard Shaw, famoso taumaturgo e humorista inglês, afirmou de maneira bem-humorada no seu tempo: todas as pessoas são ignorantes, vírgula, só que em assuntos diferentes. Ninguém conhece nada, ninguém conhece tudo. Conhece alguma coisa, domina muita coisa, mas de outras coisas desconhece completamente. Pelo que é necessário fazer a transição, ter humildade de reconhecer a limitação do conhecimento que se tem, para que o indivíduo possa aprender, desenvolver a humildade e buscar o conhecimento onde ele se encontra. Estamos numa época que notamos tanta gente dita religiosa que não conhece nem o arcabouço da própria doutrina que absorveu, que abraçou, na qual milita, na qual trabalha. O indivíduo não tem noção dessa doutrina, nunca examinou historicamente o seu nascimento,
seus primeiros trabalhadores, o seu fundador, seja quem for, não se conhece essa história. Boa parte dos cristãos não sabe quase nada dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Entre Jesus até mais ou menos Diocleciano, Justiniano, quando as perseguições se tornaram tão cruentas e tão violentas que mais de 1 milhão de adeptos do cristianismo perderam a vida nas 10 grandes perseguições, que começaram no ano 64 e foram até o ano 304. São 249 anos de perseguição, quando então Diocleciano estabeleceu um decreto dizendo que a praga cristã estava erradicada do Império Romano. Lê do engano. Logo depois ele seria deposto, morreria, e o cristianismo seria oficializado por Teodósio a partir de 381. Mas em julho do ano 313, Justiniano afirmaria num decreto diz que os cristãos agora estavam dentro da lei, não seriam mais perseguidos pelo Império Romano. E em 381, pelo decreto de Tessalônica, Teodósio, imperador já decadente, escolheu o cristianismo como a religião oficial do Estado. Foi em agosto de 381. Foi o pior decreto já exarado por um ditador e por um imperador na Terra. Porque a partir daquele instante, o cristianismo deixou de ser uma doutrina perseguida. E o que é pior, passou a ser uma doutrina perseguidora. De foragida passou a ser algoz, sicário, daqueles que não comungavam com a doutrina de Jesus, e foi subvertida e adulterada pelos bispos de Roma, para transformar em uma outra doutrina de conteúdo monoteísta, mas de certa maneira ainda vinculada ao paganismo até os nossos dias. Dessa maneira, de que a gente saia da ignorância é compreender a nossa própria imortalidade, que é um dos primeiros passos. Quase todos nós temos conhecimento de que somos imortais. Eu falei conhecimento, não falei consciência. Conhecimento é acúmulo de estudo. Consciência é o despertar do ser para a realidade da vida. Muita gente sabe-se cultural e intelectualmente que é imortal. A pergunta desafiadora do ponto de vista filosófico é: o que é que você, qualquer um de nós, o que é que você está fazendo com esta informação? Porque uma informação deste quilate deveria modificar todas as estruturas pedagógicas, didáticas e educacionais da sociedade. Logrou? Óbvio que não. A sociedade continua com medo da morte. Aonde se vai, o pânico é terrível. Todos têm medo da morte. Por que é que estamos refugiados? Primeiro, estamos refugiados em casa por decreto das autoridades. Estamos refugiados em casa porque temos medo da contaminação. E por razões recorrentes, estamos com medo da contaminação, com medo de morrer. Mas somos imortais. Se o coronavírus, o câncer, a zika, a chikungunya, a dengue ou qualquer enfermidade nos assaltar e proporcionar o nosso retorno ao mundo espiritual, apenas a matéria será fulminada. Nós somos imortais, portanto, nada pode mais nos matar, nada mais pode nos destruir. Façamos como aquela moça do Rio de Janeiro, que precisando pegar um ônibus que vinha de Botafogo para a praia de Copacabana, ela se posicionou num ponto de ônibus às 11 horas da noite. Sozinha, bem vestida, bonita, atraente, com uma bolsa vistosa, ela foi visualizada por um ladrão. E o ladrão, saltando com uma faca muito grande, a ameaçou dizendo: a bolsa ou a vida? A moça tentou proteger a bolsa junto ao corpo, e o ladrão, impaciente, disse: largue, porque eu hei de te matar. E ela, então, começou a sorrir, ao que o meliante, equivocado, sem entender porque é que a assaltada estava sorrindo, perguntou: mas você está rindo de quê, já que vai morrer? Ela disse: que coisa curiosa.
quando eu era viva, eu nunca fui assaltada neste ponto de ônibus. Naturalmente que o ladrão desapareceu e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Se está no Juliano Moreira, no Juqueri, ou em outro manicômio, sem dizer coisa com coisa. Mas também não se sabe nada da moça, que foi extremamente espirituosa para libertar-se de um assalto. Ela tinha a exata noção de que era imortal e estava ali, desencarnada, para pegar o ônibus como qualquer outro que pode pegar, com a vantagem de que não precisaria mais pagar. Sendo desencarnada, não seria vista dentro do ônibus. Dessa maneira, vejam a travessia. Sair da ignorância é sair da treva. Ir para a luz é ir para o conhecimento libertador. E qual o preço disso? É deixar de ser culpado para ser responsável. Talvez seja isso um dos maiores impactos que a doutrina espírita provoca naqueles que se lhe adentram os umbrais, adentram os portais da casa espírita. Porque a doutrina veio com uma proposta muito clara: matar a culpa. A culpa é um aditivo ancestral que nos introjetaram pela entrada USB. Estamos aqui usando uma figura de informática, como se fosse um pendrive contaminado em que absorvemos um vírus, o vírus da culpa. Somos uma sociedade tremendamente culpada. Nós nos culpamos pelo que fazemos, nós nos culpamos pelo que deixamos de fazer, nós nos culpamos porque comemos demais, porque comemos de menos, porque dormimos demais, trabalhamos demais ou de menos. Nós vivemos nos culpando. Quando a grande proposta da doutrina espírita e do cristianismo é: você não é culpado de nada, você é responsável. Porque a responsabilidade sinaliza nível de maturidade. É quando o indivíduo desperta, quando o indivíduo amadurece para assumir a responsabilidade de seus atos. Ele não terceiriza, ele não transfere para o obsessor, para o demônio, para Deus, para a sorte, para o azar, o que lhe acontece. Porque ele sabe que está regido por leis eternas, leis naturais, inderrogáveis. E, portanto, só nos acontece o que está previsto na lei. Portanto, quando ele atravessa da treva, sai da ignorância, do desconhecimento, do primarismo para a luz, ele se encontra com a claridade da responsabilidade. E, iluminado pela responsabilidade, ele não é mais refém de nada. Ele é refém dele mesmo. Ele busca iluminar-se a partir dali muito mais. E quanto mais ele se ilumina, mais ele se torna responsável por tudo que faz, por tudo que é delegado, por tudo que está nas suas mãos. Porque ele percebe de maneira clara que quando vier o juízo de valor que está assentado na consciência, ele vai ter que defender-se dentro do tribunal dele mesmo. Ele não vai pagar dívida de ninguém. Nem ninguém vai pagar dívida sua moral. Ele vai ter que defender essa dívida, quitá-la, honrá-la ele mesmo, com novos atos. Mas o discípulo vai adiante e diz ao mestre: ensina-me a transitar a mentira para a verdade. Mas o que é a mentira? É a ausência da verdade. É quando oculto, é quando eu camuflo, é quando eu adoto o fingimento, a máscara. Nós estamos vivendo a época da máscara. Com a máscara, pretendemos nos forrar a infiltração do vírus destruidor. Mas se tirar a máscara, sejamos muito sinceros, a sociedade está cheia de mascarados. Mesmo sem a máscara de pano, de feltro ou de qualquer outro tecido, industrial ou artesanal. Há milhares de pessoas que aparentam ser o que em verdade não são. Então há os que querem enganar e há os que adoram serem enganados. Mesmo percebendo que aquela pessoa é fingida, é hipócrita, é cínica, multidões se deixam levar porque parecem ovelhas desgarradas do pastor e absolutamente vulneráveis aos lobos rapaces e esfaimados que estão de prontidão em todas as esquinas. As pessoas se agarram a qualquer um que esteja ali lhes orientando. Dessa maneira, sair da mentira para a verdade é um grande desafio,
Porque o indivíduo terá que colocar suas entranhas para fora e se assumir como ele é. Ah, eu sou um pigmeu moral. Então assuma-se um pigmeu moral e comece a deixar de fazer o que ele diminui, tornando-se uma pessoa mais digna, uma pessoa mais nobre. Porque Allan Kardec foi de uma felicidade tão ímpar que ele afirmou que se reconhece o verdadeiro espírita cristão pelos esforços que faz para deter, para domar, para educar suas más inclinações, lutando para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Não afirma de que o espírito é santo por adotar a doutrina, porque de maneira absolutamente incontestável, qualquer pessoa pode entrar no espiritismo. Mas o espiritismo não entra em todo mundo, porque há pessoas que criam muralhas, criam barreiras, criam dificuldades para que as doutrinas as quais abraçaram lhes penetrem. Mas não é só o espiritismo, não. Evangélicos, católicos, muçulmanos, budistas e judeus, todas as doutrinas religiosas da Terra estão cheios de profitentes nos templos, ou seja, eles estão dentro da doutrina. Mas, infelizmente, a doutrina não está dentro deles, que é a vivência desses postulados. Porque qualquer doutrina que eu venha abraçar, o primeiro convite dela é que eu a conheça teoricamente. Então, qualquer doutrina, o pior que seja, ela deve ter 1 ou 2 livros, alguma literatura que diga onde é que ela nasceu, quem a criou, quais são seus fundamentos, seus princípios. Se for o cristianismo, então, encontraremos milhares de livros abordando ângulos variados da doutrina de Jesus. Depois desse conhecimento teórico, em que eu sei em que terreno estou assentado, eu reconheço que eu tenho nas minhas mãos uma verdade. O que é que eu vou fazer com esta verdade? Jogá-la fora? Admitir que estou com a bijuteria, desconhecendo que estou com a joia verdadeira nas mãos? Então, descobrindo a verdade, deixo que ela me inunde, ela me ilumine, e, consequentemente, abandono a mendacidade, sinônimo de mentira. Abandonando a mendacidade, eu gravito para a verdade. Mas tomemos cuidado. A verdade em nossos lábios não pode ser um estilete, um chicote, um facão, uma espada, um bisturi, um caco de vidro ferino. Devo ser sincero, devo ser verdadeiro, sopesando momentos e circunstâncias. Se perguntou ao nosso venerando Chico Xavier se ele já havia mentido na vida dele. E ele respondeu categoricamente: eu nunca menti em toda a minha vida. Mas, Chico, quando você tem que dizer uma verdade, você não adoça, você não doura a pílula, ele disse: não, eu só peso, eu adio a aplicação da verdade. Eu deixo ela para momento oportuno. Uso qualquer sortilégio que não seja mentiroso, preparando a pessoa para a verdade para a qual, naquele momento, ela não tem estrutura psicológica de absorver. Gravitar da mentira para a verdade nos dá, portanto, um senso de imortalidade e um senso de responsabilidade que anula a culpa. Deixaremos de ser culpados e passaremos a ser responsáveis. Logo depois, o discípulo suplica ao mestre: ajuda-me a transitar da morte para a imortalidade. Sim, tem muita gente que já morreu e os coveiros esqueceram de enterrar. São zumbis, são cadáveres que respiram e estão nas nossas ruas. Não possuem mais sonhos, não possuem desejos, aspirações, projetos, ideais. Mas o que é que estão fazendo? Estão apenas sobrevivendo. Comem, bebem, dormem e procriam. Vivem para as 4 sensações primárias, como qualquer animal no cio. Mas não tem mais nenhuma expectativa. Após a desencarnação, suas mentes estão em eclipse. Porque não conseguiram fazer a travessia da morte moral, da morte emocional, da morte psicológica, para a imortalidade, que é o estado de plenitude. Plenitude segundo a psicologia. O reino dos céus segundo Jesus. O nirvana segundo o budismo. O samadhi
segundo o hinduísmo, ou seja, atingir um estado de transcendência, abandonando a imanência. É esse estado que configura sair da morte, que tem vários aspectos para o sentimento pleno de imortalidade. Conta-se na mitologia grega que o mito que envolvia a morte entre os gregos era muito bem elaborado. E significava que quando a pessoa desencarnava, morria, os parentes deveriam colocar na sua língua uma moeda e o defunto ser enterrado com a moeda de prata ou de ouro. Por quê? Porque do outro lado da vida, na margem da morte, existia um rio, o rio Estígio. E do outro lado da margem do rio ficava a imortalidade, os campos elíseos, o Olimpo, a morada junto aos deuses. Então, para o indivíduo sair da morte para a imortalidade, depois de morrer, ela desencarnada no além, ela abria a boca, puxava a moeda, ou seja, como se a moeda material viajasse do mundo para o mundo espiritual, mundo material para o além. Como se vê, é só mitologia mesmo. É conto de carochinha. Vamos fazer de conta que é real. A pessoa então tirava a moeda e aguardava uma jangada. A jangada chegava com um barqueiro. O barqueiro da morte era Caronte. Caronte era um esqueleto vestido de uma mortalha preta, segurando uma imensa vara com que atingia o fundo do rio Estígio, aportava ali na margem, os passageiros, todos mortos, subiam e davam a Caronte a moeda. Caronte colocava no bolso e a jangada era empurrada por ele para outra margem, onde as pessoas desembarcavam e, conforme as suas vidas, a predileção dos deuses, os vínculos que tinham com este ou aquele deus do Olimpo, essas pessoas eram bafejadas para viverem a imortalidade entre os seus. Eu acho que hoje Caronte está tão moderna que não aceita mais moeda, deve estar aceitando vale transporte, porque tudo se moderniza. E em vez de uma jangada, temos hoje um ferry-boat, transportando as pessoas da morte para a imortalidade. Por isso, a cultura em alguns países, e até no Brasil, se tinha alguns anos atrás, décadas, de sepultar pessoas com a moeda. As pessoas não sabem de onde vem essa cultura, vem da mitologia grega, pelo que, abandonada agora pelos ladrões que profanam os cadáveres à noite nos cemitérios para lhe roubar dentes de ouro, objetos e adornos com que estes foram sepultados, eis que não se faz mais essa prática, sepultar pessoas com valores, que ficam com os descendentes ou com outros parentes. E para a imortalidade, é compreender que a vida tem um sentido existencial, a luta contra as paixões, a luta contra as más inclinações, que são nossos desafios existenciais. Joana de Ângeles, em um livro que está fora da série psicológica, escreveu uma obra em que ela relaciona 20 tormentos. 20. Ela intitulou isso Conflitos Existenciais. Ela optou por pegar os conflitos mais conhecidos da atualidade, menos depressão, porque ela escreveu um livro próprio sobre depressão, Vitórias sobre a Depressão. Ela então aborda o medo, a neurastenia, a impaciência, a ansiedade, a histeria, o pânico e outras situações mórbidas, outros transtornos do humor ou da afetividade, hoje perfeitamente catalogados pela psicanálise e pela psicologia. Pelo que nos convida a uma terapêutica através do amor, a terapêutica através do perdão, a terapêutica através do trabalho e do serviço ao próximo, em favor da libertação de nós mesmos, desses conflitos existenciais, que são nódoas, que são lepromas morais, que são conflitos que trazemos de outras existências, que se somam aos nossos conflitos dessa existência atual, criando em nós um verdadeiro pandemônio, que conseguimos ocultar com medicação ou com a máscara afivelada ao rosto, retratando na sociedade o que em verdade não somos. Andamos muito mascarados sem máscara, essa máscara higiênica ou recomendada pelas autoridades contra o Covid-19. Andamos muito com máscaras íntimas, ocultando a nossa realidade. E a proposta da doutrina de Jesus é que o indivíduo se desvele como ele é.
que ele assuma a si próprio e ao seu processo evolutivo. Não o terceirize, não delegue a ninguém lhe fazer a atividade que compete. E por isso, o autoconhecimento é a maior, a mais importante ferramenta. Por isso, a beleza ímpar da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de resistir à atração do mal, superando-se, evoluindo nesta vida. O acréscimo é nosso. Um sábio da antiguidade, que não foi Sócrates, foi Demócrito, foi quem disse essa frase na Grécia. Sócrates só a conheceu no templo de Delfos. Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a chave com que abriremos a porta do enigma que somos, Teilhard de Chardin, para nos equacionarmos, nos percebendo como agentes imortais, transitando pelo corpo depois da entrada no berço e saindo do corpo pelo túmulo, sem que a morte possa nos ocasionar qualquer malefício. Mas também a morte nem nos acrescenta, nem nos retira, nem nos torna sábios, nem nos reduz à condição de miséria intelectual. Ela apenas promove que o indivíduo saia de uma faixa vibratória densa para uma faixa vibratória mais rarefeita, mais quintessenciada, mais fluídica, que é o mundo espiritual. Mas, de modo geral, seremos sempre nós mesmos, porque tal vida, tal morte, diz o brocardo popular. Dessa maneira, dentro da proposta desta noite, fazer uma análise sobre imortalidade e os conflitos existenciais é um grande desafio para todos nós. Porque a nossa imortalidade é intelectual, deveria ser emocional. Ela, em vez de percebida intelectualmente, deveria ser sentida emocionalmente, para nós podermos diminuir em nós, quase anulando o medo da morte. Segundo os conflitos, todos os temos, em vasta quantidade. Newton Boechat, ao escrever um livro chamado Ide e Pregai, ele afirma que numa existência é muito mais fácil ganhar 20 virtudes do que perder um único defeito. Mas por quê? Porque defeito é conveniência. Muita gente que adora os defeitos que tem, porque eles são convenientes. Eles logram fã-clube, eles conseguem seguidores, eles conseguem granjear a comiseração, a piedade, a compaixão de terceiros. Aí a pessoa se vitimiza para chamar a atenção. Difícil é ela ser autêntica e dizer, eu estou ótimo. Se ela disser que está ótimo, quem se importa com ela? Mas se ela disser, eu estou mal, surge o médico, surge o enfermeiro, surge a mulher, surge o marido, o filho, pessoas, mas o que é que você está sentindo? Eu estou cheio de sintomas, eu acho que eu vou morrer. Aí muita gente aparece com chazinho, com bolacha, com biscoito, para servir ao suposto hipocondríaco. Mas quando se está sadio, as pessoas ignoram. Se estamos sadios, a nossa função agora é ir trabalhar, é ir cumprir com o nosso dever. Mas o doente, ele é amparado em várias faixas sociais. A escola o ampara, a família, o hospital, o poder público, todos dão a ele uma assistência. Muitas vezes o indivíduo não quer sair desta situação cômoda, porque é uma situação de zona de conforto que ele não quer abandonar. É muito grave quem fica sadio. Veja que Jesus, ao curar o homem da mão mirrada, Emmanuel tem uma página belíssima em Fonte Viva, aliás, 2, sobre esse assunto. Jesus vê o homem da mão mirrada, o homem estende as mãos. Jesus cura as mãos. Ok, curou as mãos. Mas o que foi que Jesus botou naquelas mãos ali? Nada. Curou as mãos, mas não botou nada. Não botou moeda, não botou prata, não botou dinheiro, cartão de crédito, talão de cheque, nem ferramenta. Sim, eu era o homem da mão mirrada. Jesus me curou. E agora? Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? José, para onde? Agora o que é que eu vou fazer com minhas mãos saudáveis? Porque antes eu estava nas ruas de Jerusalém pedindo esmola. Todo mundo me dava porque eu era o homem da mão mirrada. Eu não tinha condições de ser um tapeceiro, de ser uma pessoa que costurasse, que fizesse qualquer ofício, porque minha mão era seca.
Agora Jesus me curou. Algum de nós acha que aquele mendigo, aquele homem doente, voltaria para seu posto de mendicância e dizer uma esmola? Muita gente que assistiu vai dizer, agora tu tens as mãos saudáveis, vá trabalhar. Vá pedir qualquer ofício, vá para o porto carregar peixe, vá para o mercado de Jerusalém carregar sacos e caixas de fruta, tu estás saudável, vá trabalhar. Ninguém daria mais agora esmola a ele. Curado ali, portanto, cabe a ele agora uma grave responsabilidade, assumir sua imortalidade. O corpo é transitório, mas agora ele vai trabalhar para se sustentar. Eis porque a temática fascinante proposta nesta jornada virtual do Caminheiros da Esperança nos convida a profundas reflexões desta prece que Joana nos traz. Transita-me, Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, para que eu me ilumine, da mentira para a verdade, para que eu me assuma responsável, e da morte para a imortalidade, para que eu me aceite como fascículo de luz, filho de Deus, em trânsito dos baixios da terra, das culminâncias do reino dos céus. Eis porque nosso sentimento esta noite, ao ser convidado a substituir o companheiro que certamente teve algum impedimento a ofertar mais tarde a justificativa, o querido irmão Frederico Menezes, a quem enviamos as melhores vibrações, queremos rogar a Jesus que a todos nos envolva em sua paz, dizendo: louvado seja, Senhor, a glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor. A tarefa renovada, o teu olhar nos consente. De espíritos reverentes clamamos por teu amor. Pobres, miseráveis cegos que fugimos, desta luz que nos elevas, nossa oração rasga as trevas, escuta-nos, Mestre, vem. Retifica-nos o passo, essa estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dai-nos, Senhor, tuas bênçãos, nos consola e nos levanta. Que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo augusto e venerando do próprio coração. Muita paz a todos. Até nosso próximo encontro. Boa noite, Marcel. Nós te agradecemos pela belíssima explanação. Foi muito edificante para todos nós. Em nome do Caminheiros da Esperança, nós agradecemos com muito carinho pela substituição e lhes aguardamos no domingo para a palestra de encerramento do nosso 24º encontro. Eu que agradeço profundamente o gentil convite que me foi feito às 8 horas, e também o tempo que me foi dado para trocar de camisa. Foram 2 minutos, tempo suficiente para colocar alguma coisa mais digna e honre essa casa pelo qual tenho um profundo carinho desde a nossa inesquecível Zélia Brasil, saudosa memória, hoje no mundo espiritual, e todos os dignos trabalhadores que a mantiveram até hoje e os atuais que a estão mantendo com muita nobreza e dignidade. A todos, a minha profunda gratidão. Muitíssimo obrigada. Marcel, nós também gostaríamos de deixar o nosso agradecimento pelo pronto atendimento ao nosso chamado. Que Jesus o abençoe e saiba que para nós, do Caminheiros da Esperança, é sempre uma grande alegria poder ouvir os seus ensinamentos, as suas explanações, ouvir a doutrina através dessa condição maravilhosa que você tem de tocar os nossos corações. Que Jesus esteja sempre contigo. Te aguardamos no próximo domingo, tá? Fique em paz. Um grande abraço. Felicidades a todos. Até a Nós vamos para a parte de encerramento. Vamos pedir ao nosso irmão Alisson
que possa vir estar conosco mais uma vez para a vibração musical final da nossa atividade da noite. Nunca deixe de seguir, esqueça a ofensa e a incompreensão. Se a noite, o frio da invernia, esconde a poesia da constelação. É da lei da natureza, saiba com certeza tudo passa. Quando algo parecer errado, veja o outro lado. Se acontecer que um vento leve tão escuro e furacão, favor, fique com a paz, por favor, não desista, fique com a paz. Cante o dia, dance o seu tempo, faça acontecer. Escute o tom da primavera, aprenda com ela. Vista seu melhor sorriso, insista em vista na contemplação. Espalhe toda a alegria, seja mais. Se lhe faltar a companhia, lembre-se que o dia dará o sol. Por favor, fique com a paz, por favor, fique com a paz. Deixe quem quiser falar, deixe quem quiser falar. Um dia ouvi uma criança que planta flores, um jeito para acalentar areia e escuro. O bem não tem um segredo, não precisa ter fácil. Por mais que a vida esteja osso, carne e pescoço para aguentar, por favor, fique com a paz. Mais que a vida esteja osso, carne e pescoço para aguentar, por favor, desista, fique com a paz. Muito obrigado, Alisson. Que Jesus o abençoe. Marcel, muito obrigado. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar todos vocês para estar conosco amanhã também. Estaremos aqui a partir das 19 horas com o nosso irmão Ricardo Ferreira e teremos o tema da palestra Provas Filosóficas da Imortalidade. Então, que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz e até amanhã, com fé em Deus. Até lá.